Por isso que eu já venho de toquinha, fi. Lá. Então, O já que eu tô Emerson, cara de pau, autorizado. até mudou o microfone que ele tá hoje, só porque ele sabia que ia ser gravado. Olha lá. Então, Boa. estamos gravando. Então, estamos Ó, gravando aqui. beleza, vamos lá. O que vocês, se vocês puderem e quiserem acompanhar, eu não sei o que, eu até eu tenho dúvida, vocês podem me falar o que que é melhor. Eu vou compartilhar minha tela, mas o arquivo tá no link do chat lá, na sala do Skype, tem um link que é para vocês abrirem, que eu vou seguir a pauta do que está escrito lá, tá bom? Então, ou vocês acompanham na minha tela, que eu vou compartilhar minha tela, ou vocês abrem um arquivo e vão acompanhando lá. Eu tô com o Nesse arquivo aberto aqui. eu vou fechar aqui o Outlook que está aberto. Eu vou compartilhar a tela. Vou acompanhar só. Tá. Eu vou sair do ar aqui. Agora está aparecendo a minha tela aqui. Ó, pronto. Então é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, já estou gravando, que era o que eu não podia esquecer. Qual que é o objetivo dessa reunião? Ó, eu vou aqui no... Quem já entrou, estou vendo que tem uma pessoa, eu estou compartilhando aqui, deixa eu tirar. É o Debraer. Eu vou seguir aqui, ó. O objetivo da reunião de hoje é o seguinte: vocês, o que a gente está sugerindo, e já vocês já começaram a fazer, é um processo de gestão da empresa, ou seja, nesse caso, gestão estratégica. Que a gestão estratégica é levar a empresa de onde ela está hoje para onde você quer que ela chegue, num patamar de faturamento, enfim, seja lá quais são os seus desejos como proprietário da empresa. Que vocês coloquem esses desejos na visão, ou seja, é levar de hoje para até a visão, né? Conduzir a empresa para lá. Então, vocês estão implantando as ferramentas. E esse processo é um processo que a gente chama de gestão de empresas ou a própria gestão estratégica. O que eu vou sugerir para vocês hoje é uma forma que, na verdade, ele usa esse processo, né, como eu já falei para muitos, mas ele também gamifica. Nós vamos colocar alguma questão, pontuação, enfim, para que vocês consigam não só de ter um sentimento de evolução em grupo e aí criar sinergia, como também conseguir visualizar o crescimento da sua empresa no sentido estratégico, tá? Então, isso que a gente chama de circuito, nós vamos gamificar o seu processo de gestão estratégica. Então, isso é para cada um de vocês, só que aí nós vamos somar, vocês vão ver, eu vou explicar, e nós vamos trabalhar em grupo, onde que a soma do grupo é o tanto que cada um evoluiu, tá? Então, eu vou explicar agora na reunião e vocês aí vejam se aprovam e os recursos e a ideia que a gente sugere. Então, isso chama circuito nota 10. Tudo que eu começar a falar circuito, ó, nós estou falando circuito, é disso aqui que nós estamos falando hoje, tá? Eu vou explicar isso aí. O processo é o circuito. Aí você podia falar assim, ó, se alguém está ouvindo esse vídeo, ou vocês estão aqui, você fala assim, eu estou lá implantando aquelas ferramentas, a visão, o backlog, o pitch, eu posso fazer tudo isso sem o circuito? Pode. O circuito é uma forma de gamificar e trabalhar em equipe. Você pode trabalhar sozinho na sua, vai lá e entende a visão, faz a visão, entende lá o backlog, faz o backlog. Você pode ir trabalhando individualmente e não está dentro do circuito, tá? Mas o que eu estou chamando aqui é para a gente fazer esse processo juntos, tá? Então, qual que é o benefício? Eu já passei experiências de implantar esse processo que eu estou com vocês, outras vezes, individualmente, com outras pessoas, e a gente sabe, como vocês já perceberam essa semana, com muitos aí, que esse processo de implantar sistema de gestão, muitas vezes você começa e não termina, assim, você para, né, no meio. E muitas vezes aí o pessoal fala, é falta de tempo. Não é falta de tempo, é desorganização do tempo, porque tempo vai ter sempre 24 horas por dia, ninguém vai mudar isso. A questão é a prioridade. E uma das coisas que faz a gente se engajar num projeto é alguns recursos que nós vamos usar aqui, como a própria questão de coletividade, desafio, meta, enfim, tudo isso ajuda a gente a focar mais naquele projeto, para aquele projeto evoluir. Então, a gente utiliza nesse processo alguns recursos que eu aprendi já estudando muito e praticando outras vezes aqui no mercado. O primeiro benefício, então, seria o tangibilizar, ou seja, tornar visível a evolução da sua empresa rumo à visão. Porque, olha só, eu também faço o que vocês fazem. E quando eu começo a colocar, eu comecei já há 2 semanas a usar a técnica, eu falei, eu vou começar já a adiantar o que eu vou passar para eles.
E quando você começa a ver o que você tem que fazer, tipo os tijolinhos que você tem que usar para construir a sua parede, e você vê a parede evoluindo, crescendo, você fala, minha empresa está andando, não estou parado. Eu estou vendo que aqui já estou construindo a parede, daqui a pouco eu fecho o quarto, daqui a pouco eu estou com a sala pronta. Então você vê, você começa a ver e se incentivar, se motivar a caminhar naquele sentido, porque você vê a coisa acontecendo. Então, um dos objetivos do circuito é justamente começar a tornar tangível se você está fazendo a empresa evoluir e o que você está fazendo e se você não está fazendo também, se olhar e falar assim, puta, passou 2 semanas e eu não fiz nada, a parede continua ali do mesmo jeito que estava antes. Então é começar a tornar tangível para vocês entenderem esse processo também e separar dos outros processos que vocês fazem na empresa, tá? Junto com tornando tangível, a gente motiva, né? Por quê? Porque vocês vão ver, motivar nada mais é do que despertar sentimentos. Quando vocês começam a ver, se envolver, se engajar, e aí saber que tem outra pessoa acompanhando, você começa a se dedicar mais e tornar esse processo um pouco mais motivador. Então, isso é um benefício da gamificação, né? Ou seja, para que tudo isso? Para que vocês acelerar a evolução é o terceiro benefício, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que vocês alcancem a sua visão o mais rápido possível. É para isso que nós estamos aqui. Então, planeja, trabalha, descobrir métodos ágeis que te levam a essa visão de uma maneira que seja um caminho mais curto, tá? E para acelerar, o que é interessante vocês saberem, porque, tipo assim, Ragoya não criou isso aqui sozinho, do nada. Né, nós usamos uma técnica de gestão ágil de projetos, que alguns já devem ter ouvido, eu gosto muito do Scrum. Então, aqui tem métodos do Scrum, né, que a gente usa, e tem métodos que eu falei já para vocês, que é de gamificação. São dois processos que eu estudo bastante, já vejo aplicação, já testei em outras vezes, e a gente coloca nesse circuito. Então, tudo tem um motivo por estar aqui, não é do nada, tá? Então, assim, não é um negócio jogado que o Ragoya fica aí para a gente ficar brincando, não é isso. Inclusive, esse Luiz, processo... posso fazer uma pergunta? Pode. Rapidinho. O que é gamificação? Então, gamificar é tornar um processo como se fosse um jogo, né? E o que tem num não, jogo? tá. O jogo tem placar, o jogo tem prêmio, o jogo tem emoção, o jogo tem torcida, o jogo tem... Entendeu? Então, assim, tem gente assistindo o jogo. É que eu vi escrito com I aqui, eu achei que era outra conotação. Eu entendi o que você falou. Não, tranquilo. Tá? Então, é isso. Os principais benefícios que eu coloco são estes: tangibilizar a evolução, vocês conseguirem entender o processo de evolução, motivar vocês para seguir e acelerar esse processo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Vamos lá. Agora vamos direto para o assunto. Como que é esse circuito, tá? Primeira coisa, uma preparação. A preparação, se vocês topando aqui, nós vamos preparar para começar nas próximas semanas a fazer a fase de preparação. Na outra semana a gente já começa o circuito. Qual que é a fase? O que tem que fazer na fase de preparação? Primeiro, nós vamos montar um time, diversos times. A ideia é ter diversos times rodando aqui. Nós vamos convidando pessoas. O Debrayer, por exemplo, já convidou, tem 2 pessoas lá da live que a gente fez. Eu estou falando com eles, se eles toparem, eles já vão entrar num time de vocês ou em outro time, tá? Então, nós vamos montar times de 3 a 5 pessoas. Também deve ter pessoas participando individualmente. Quem não tiver no clube como sócio, só como convidado, não pagante, ele vai trabalhar individual. A gente vai dar essa cortesia para algumas pessoas, mas vai ser restrito, não vai trabalhar em grupo, vai ser só para entender como é que funciona o processo. Ele vai ser individual. Isso é uma coisa que a gente deve fazer. Então, nós vamos montar um time e o time vai ter um líder, né? Um líder do time, e vocês poderão criar algumas rotinas que vocês acham bacana entre o time, mas isso aí vai ficar livre para vocês. Mas como funciona? Então, nessa semana de preparação, o que vocês têm que fazer? Vocês vão definir a meta individual, cada um vai definir a sua meta. Qual que é a meta? O que é a meta? Vocês definiram a visão, né? Alguns estão terminando. Da visão, vocês vão colocar, vai ter uma quantidade de entregas que vocês vão planejar fazer. Aqui tá errado em 5, em 4 semanas. Tipo assim, para alcançar a sua visão, a visão X, né? Que é a primeira meta de vocês de 6 meses, vocês vão olhar e falar assim: o que eu vou fazer em 4 semanas? Isso que você colocar lá vai ser a sua meta. A meta do que você tem que fazer em 4 semanas. Então, cada um tem a sua meta.
Então, você vê que já começa a envolver vocês num processo de eu tenho que me dedicar, eu tenho um prazo a cumprir, então já começo a criar um ambiente para você focar em entregar isso em 4 semanas. Ou seja, fazer as que você tem que fazer para sua empresa crescer, tá? O time vai ser a somatória das metas individuais. Então, assim, a gente vai somar pontos, o time vai somar pontos se você cumpriu a sua meta ou não. Então, se você não cumprir a sua meta, o que que acontece com o resultado do time? Cai. Entendeu? Então, assim, aí nós estamos gerando um sentimento de companheirismo, né? Onde que se você, além de você estar se prejudicando porque você não está evoluindo com a sua empresa, está prejudicando o grupo. Então, o objetivo é que todos se dediquem mais para não prejudicar o grupo. Por quê? Porque depois vai aparecer o ranking com a pontuação do grupo. Quanto que o grupo tem, quantos os outros grupos têm, quem está na frente, quem não está realizando o que prometeu, enfim. Esse é o espírito do negócio. Essa competição é o grupo, quem vai ganhar é o grupo que tiver mais pontos em 4 semanas. Nós vamos trabalhar com 4 semanas, a quinta semana vai ser de revisão e planejamento para fazer outras 4 semanas, tá? Então, isso aqui é o desafio em si. Aqui deu para ficar claro assim, backlog, cada um vai planejar o seu, nós vamos somar, nós vamos fazer uma meta em equipe e ganha quem alcançar e bater, ou seja, a equipe que entregar mais do planejado durante as 4 semanas, ela vai ter mais pontuação. Deu para entender isso? Ficou claro? Ficou sim. O prêmio, depois nós vamos definir juntos, eu não defini ainda, eu vou conversar com vocês, aí alguma coisa bacana para a gente fazer, tá? Tem já uma lista de ideias aí, não vou tocar nisso hoje. Na hora que a gente montou o time, vocês definiram seu backlog, ou seja, então o que eu estou falando para vocês, a semana que vem é a semana crucial para vocês definirem o backlog de vocês. Vocês têm que concluir logo essa visão, quem não concluiu, concluir, quem já concluiu, beleza, aí eu vou passar o backlog até segunda, terça de manhã no máximo, eu devo passar isso já na segunda. Eu sugiro, inclusive, fazer com vocês o backlog, que vai ser a primeira vez, pode ser um pouco difícil, até para eu dar como exemplos lá, teóricos. Então, mas o backlog nada mais é do que eu já te falei. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não deixa eu chegar embaixo. Aí o que acontece? Definiu o seu backlog, definiu a meta e equipe, nós vamos começar. Aí vamos passar 4 semanas. O que você vai fazer nas 4 semanas? Você vai se dedicar à empresa para entregar aquilo que você planejou. Esse é o principal, que vai demorar tempo. Fora isso, a única coisa do projeto assim que eu vou pedir, e o resto vocês podem fazer, mas é livre, é o pitch semanal. O que é o pitch semanal? É você parar e responder um questionário para mim, que vai fazer algumas perguntas sobre a sua evolução em relação às metas. E vai fazer você refletir também naquela evolução. O que eu gostaria de fechar já com vocês? Eu queria que vocês me dissessem, nós estamos em 3 aqui, já dá para ter uma ideia boa. Imagina assim, para mim, o meu método de trabalho é o meu, mas a gente vai mudar com vocês. A minha semana sempre começa na segunda-feira, tá? Então ela acaba no domingo, começa na segunda, acaba no domingo. Eu já testei outras vezes, ela acabar na sexta e passa a começar no sábado, enfim, mas eu começo sempre na segunda-feira. O que eu preciso? Eu preciso que vocês pensem assim, o pitch semanal é um fechamento da semana, você tem que me dar o resultado, escrever o resultado do que é que deu na semana. Só que o que eu percebi já historicamente é que eu, antes, como um pessoal que eu já fiz esse circuito, é que se deixar a semana acabar no domingo, fazer o pitch na segunda, a segunda às vezes é um dia tumultuado, e aí que todo mundo volta, colocando as coisas na cabeça, tava no fim de semana e tal. O pessoal faz, mas alguns esquecem, acaba fazendo na terça de manhã, enfim. Apesar de demorar aí 5 minutos, a pergunta é, quando que é melhor eu fechar a semana para vocês me responderem esse questionário? Eu fiquei pensando que na hora que eu fiz isso, falei, talvez o ideal seria numa quarta-feira. Tipo, a semana acaba na terça, na quarta você responde e começa outra semana, por exemplo. Poderia ser. Ou a gente pode falar assim, não, a semana acaba no domingo, só que eu respondo até quarta-feira. Pode ser. Aí eu vou esperar os dados virem até quarta-feira e na quinta ou sexta eu mando o resultado, o placar lá que eu vou condensar esses dados. Também pode ser. Então a gente pode fechar a semana no domingo, tipo assim, você vai se dedicar lá ao que você tem para fazer, tem uma meta de dedicação de 2 horas por semana, tal, e vai até o domingo. Você não fez no sábado, você vai no domingo. O do Roniel, por exemplo, está trabalhando muito no domingo, o que não é bom, mas enfim, pode acabar no domingo e vocês me responderem até quarta. Então a pergunta é, vamos do principal. Quando que vocês acham que é um dia bom para responder, que a gente pode colocar como dia que vocês me respondem um limite aí para responder essa avaliação de 5 minutos? Segunda, quarta, enfim, que dia que é melhor para vocês?
Para mim, quarta. Qual que é o horário da entrega desse pitch? Nada, só vou dar o dia, você faz o horário que você quiser. Nada tem horário, você que decide o horário. Eu só preciso saber o dia. Até 24 horas do dia X eu fecho, entendeu? Eu acho, tipo assim, que nem eu. Eu sempre fico, entre aspas, para resolver coisas particulares, que seria esse nosso trabalho também, na segunda ou na terça, qualquer horário depois das 4 horas da tarde. Então, para mim, não teria problema nenhum. Segunda-feira, umas 4h30, eu parar e fazer esse resumo. Tá. Na verdade, eu acho que eu vou já meio que levar num rascunho na minha mesa, alguma observação, então vai ser uma coisa rápida. Isso, tá. Então você pode, a partir de segundo, o Deber prefere na quarta. Emerson, o que você acha? Rapaz, pode ser na segunda mesmo. Na segunda mesmo? É. Tá. Então, eu também acho que o legal é que você fecha a semana na segunda e é muito rápido, mas é um hábito. O Deber foi na quarta. O que eu posso fazer também? Não, eu falo, ô, Luiz, a semana minha é de segunda a domingo. A minha também. Então. Mas, aí você mandaria pra gente na segunda e terça e a gente responderia na quarta, é isso? Não, eu vou dar um negócio, vai estar online. Você pode responder o dia que vocês quiserem. Vocês vão ver que vai ficar já pronto. Vocês vão pegar lá Não, entendi. Eu e prefiro preencher. terça ou quarta, menos segunda. Pronto. Tá. Quarta-feira, menos segunda. Então, ó, eu sugiro para vocês o seguinte: entrega até terça, tá? Responde até terça, 24 horas. Quem conseguir na segunda, eu também vou tentar fazer a rotina de fazer na segunda-feira, tá? Eu também vou entrar no processo, eu quero entrar no grupo, e vou entrar porque eu também preciso desse processo, eu sei do benefício que ele traz. Eu vou agendar para eu fazer na segunda, porque é o dia mais assim, eu fechei ontem, fica mais fácil para não misturar com os dados da outra semana. Mas eu vou tolerar vocês entregarem até terça-feira, 24 horas, entendeu? Para mim, tranquilo. A minha semana é de segunda a sexta. Então, aqui, fechar até terça-feira, 24 horas. Eu vou fechar. Tá, então, mas o link, vocês vão ver lá que vai ficar disponível para vocês fazerem. Você pode fazer até na sexta. Fala, não, eu já acabei minha semana, já tenho os dados, você pode pegar e mandar na sexta. Entendeu? Não tem problema nenhum. Tipo, porque segunda de manhã e sexta à tarde dá na mesma, né? Sábado, domingo você não vai trabalhar às vezes. Agora, se você for fazer o projeto, alguma coisa do que tem no sábado, aí ele interfere no resultado. Então depende mais de vocês. Então tá bom. Então, eu vou aqui então considerar sempre que a semana, o pitch deve ser entregue até na terça e a semana fecha na segunda. A gente só não pode esquecer disso. Fecha no domingo, quer dizer, fechamento da semana no domingo. Tá? Porque são duas coisas, né? Vocês vão ver que vocês vão responder até o domingo. Tá, beleza. E aí, enfim, então a rotina da semana vai ser você se dedicar a fazer o que você planejou, por exemplo, enfim, eu vou dar um exemplo do backlog aqui, e responder isso daí, tá? Tem um detalhe, isso é o que é exigido no circuito. O que eu não coloquei aqui, estava pensando depois, é que se vocês estiverem se dedicando a aprender mais ferramentas, que é o que vai acontecer, porque vocês não vão ficar fazendo isso só o ano inteiro. Você vai pegar outra ferramenta, vamos supor, o Renato, ele pode querer implantar a próxima ferramenta, que é o medidor de lucro. Então, nas 2 horas da semana, talvez vai estar lá no seu backlog, lá, você vai precisa implantar e medir esse lucro da empresa, ter mais controle. Enfim, aí nós vamos paralelamente estudando e implantando as ferramentas. Mas para o circuito rodar, o que eu preciso é só que vocês se dediquem a essas X horas que a gente combinou, geralmente é 2 horas por semana, tem gente que está fazendo mais, e fazer o pitch, tá? E o time, o que vai acontecer? Às vezes, vamos supor, o João vai estar junto aqui, ele vai liderar o time. Às vezes vocês vão criar entre vocês, vamos criar um grupo de WhatsApp para falar, quando vocês estiverem entregando, concluindo uma entrega, posta no grupo que concluiu, para motivar o outro a entregar também. Aí vocês vão decidir uma rotina de liderança entre vocês, tá? Cada time vai criar para engajar. É uma experiência para você poder liderar alguém, um time, e engajar esse time no processo para ganhar e bater a meta. Na quinta semana, vamos rodar 4 semanas assim. Na quinta, o que a gente vai fazer? Aí vem o pitch mensal. O que é o pitch mensal? É aquela parada, essa já demora aí por volta de 1 hora, onde você vai avaliar, fala assim, putz, eu entreguei tudo que eu tinha que entregar? Não entreguei? Por quê? Eu planejei mal, eu não estou sabendo planejar.
eu não me dediquei. Putz, preciso me dedicar mais. Enfim, esse é o momento que você para e fala assim, eu tô indo rápido ou não tô? Se eu não tô, por quê? O que eu tenho que fazer? Entendeu? Você faz individualmente, a gente vai dar um roteirinho simples para vocês fazerem isso. E aí depois vocês vêm discutir no grupo as dificuldades, que é aquela reunião que vocês já têm marcada dia 18, né? Com o grupo, mas na verdade ela vai acontecer depois na quinta semana. Então, a do grupo vocês vão fazer uma prévia já de como é que estão as coisas, porque vocês já começaram a implantar o processo. E aí na quinta semana faz o pitch semanal e já faz um planejamento de mais 4. Então, vai ser sempre assim: 4 semanas se dedicando, uma semana planeja, revisa, mais 4. Esse é o ciclo, 4 mais uma, 4 mais uma. Então nós vamos gerenciando o seu projeto até chegar em 6 meses e ver se você alcançou a sua visão X, que é aquela visão que você planejou para 6 meses, tá bom? Deu para entender aqui? Ficou claro? Alguma dúvida? Qual que é a dúvida? Tranquilo. E aí, o que eu vou fazer no final, nessa quinta semana, a gente premia o melhor time aí, tá? Aí nós vamos ver, vocês vão estar acompanhando, enfim, o ranking. Sobre o backlog, porque... Pode falar. Ragonha, você comentou sobre uma reunião do dia 18. Me desconheço essa reunião. Então, é que você não participou de uma reunião que a gente estava em grupo, e aí eu tinha comentado com você depois, mas eu acho que o assunto parou. Foi feita uma reunião umas 4 semanas atrás, e eu não tinha chamado você e o Jonathan, porque eu tinha entendido que vocês tinham feito uma reunião na sexta-feira. Depois o Deber falou, pô, não foi muito a reunião, foi rápido. Vocês tinham uma reunião marcada. Eu falei, nem vou avisar que tem uma no sábado, que o objetivo era o mesmo, entendeu? Só que em outro grupo. Enquanto vocês já estavam fazendo de vocês. Ô, Renato, Aí, você lembra? acho que Não tinha cortando, comentado... Luiz. Foi aquela que o Jonathan não pôde participar e nós dois batemos um papo, você lembra? Lembro. Então, foi por causa disso. Entendi. Aí o que aconteceu? Nós juntamos o pessoal, tirando vocês 3, mas o Debrayer participou no sábado também. E aí estamos montando aquela sequência com o grupo. Então ficou para o dia 18. Se você puder participar, já está convidado, está aberto para quem já estava participando. Que é no sábado que vem, 11 horas, fazer esse acompanhamento. Gente, como é que tá indo, o que não tá, qual que tá sendo a dificuldade, como que a gente pode melhorar, enfim, bater esse papo rápido. E depois aí vai oficializar, vai entrar sempre na quinta semana a rotina, entendeu? Lembrando que o grupo aí vai ser, eu vou colocar a meta de 5 pessoas, porque quando der 6, aí eu já abro 2 turmas. Então, na hora que der 6 pessoas, eu já começo 2 turmas de 3. Então, de 3 a 5 vai ser o objetivo inicial para a gente testar, tá? Na verdade, tipo assim, a gente vai atrás de arrumar pessoas para entrar nesse grupo. Nós já temos pessoas, nós já estamos montando o grupo. Quem entrar, vai entrar. Você de repente pode chamar aí, vamos supor, você está no grupo hoje. Eu queria fazer um trabalho com 2 colegas. Aí você pode montar um grupo com eles, sair do grupo seu na hora que fechar o primeiro ciclo, e o próximo grupo você já monta com seus 2 colegas, entendeu? Já entre os 2. Então a gente pode mudar o time ou vocês continuarem, aí vai de vocês. É legal às vezes rodar depois de alguns períodos para você conhecer outras pessoas, ter a opinião de outros, enfim, é bacana isso. Até porque, como o Emerson, a gente estava falando, a gente deve começar a criar grupos de segmentos. Então, o grupo da construção deve ser um primeiro grupo a criar, entendeu? Aí nós vamos juntar, na hora que tiver já a quantidade de pessoas, para pessoas que estão no mesmo segmento conversarem e já criarem afinidades. Então, esse é o objetivo, entendeu? Agora, para finalizar aqui, 2 coisas, né? Um exemplo, porque eu estou falando backlog, então para vocês já começarem a pensar, falar o que é backlog? Eu não tenho um exemplo rápido aqui, que é a atividade que eu vou passar para vocês, depois que concluírem a visão X, já montar o seu backlog. Basicamente, eu pus um exemplo simples aqui para vocês verem, ó. Olha só, imagina que lá na sua visão X tem isso aqui, ó. Eu vou pintar até de... Não sei se vocês estão conseguindo ver quando eu marco, mas vou pintar aqui de amarelo, ó. Imagina que lá na sua visão X, vocês planejaram uma visão até dezembro de 2020, ou seja, 6 meses. Aí lá você colocou assim, ó, eu quero que a minha empresa tenha um lucro de 50 mil por mês, só que até dezembro, como eu estou melhorando agora, até dezembro eu quero fechar com 10 mil por mês, porque hoje não estou tendo 10 mil, hoje eu tenho 0, por exemplo. Então,
Você colocou, a minha visão em dezembro eu já tenho conseguido organizar minha empresa e começar a tirar um lucro de 10 mil, por exemplo, tá? Então, essa é uma visão, é um item, um objetivo que uma meta que você colocou para até dezembro você já ter esse fluxo mensal. Aí fala, não, também quero ter um faturamento de 100 mil por mês. No mês de dezembro eu quero fechar já com 100 mil por mês, porque eu vou tomar um monte de ação aqui e eu vou aumentar o faturamento, por isso que eu aumento o lucro. Então faz de conta que isso está lá na sua visão X, ok? Tá bom? Aí o que você vai fazer? Olhando que você tem que aumentar o seu lucro e o seu faturamento, o que a gente faz? Você vai ter que pensar, tá, mas por que eu coloquei essa meta de lucro ou faturamento? Ah, eu sei que para alcançar isso eu tenho que implantar um novo processo de vendas. E hoje meu processo, só esse processo vamos supor, de um marketing digital não está funcionando. Eu vou implantar um processo de vendas com um vendedor. Agora eu vou ter vendedor. Antes eu não tinha. Beleza, então qual que é o plano de ação? Implantar um novo processo de venda. O que você precisa para implantar um novo processo de venda? Ah, eu tenho que contratar o vendedor, aí eu tenho que criar um processo de venda, né? Porque é novo, eu não posso contratar o cara e soltar ele, eu tenho que montar um processo e ensinar ele. Até pode ser que eu faça com ele, mas eu tenho que contratar, eu tenho que criar esse processo, eu tenho que preparar essas ferramentas para ele vender, às vezes eu tenho que fazer o catálogo digital, enfim, eu tenho que preparar esse material e eu tenho que treinar o vendedor. Isso, na hora que eu tiver tudo isso aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4 itens, eu vou ter um processo rodando, porque eu já vou estar treinado, ele vai ter material, beleza. Então, esses 4 itens são o que a gente fala entrega. Então, você vai ter que fazer 4 entregas para terminar de implantar esse processo de vendas, tá? Aí, depois que você tiver implantado, começou a rodar, você fala, não, eu vou precisar revisar e ajustar esse processo de venda todo mês, sendo que a primeira meta é alcançar 70 mil por mês em setembro, por exemplo, de faturamento. A meta ela era 100 em dezembro, eu quero 70 mil por mês na primeira meta até setembro. A meta era 100 até dezembro. Então tá, então esse plano de ação aqui, ó, eu não desdobrei o revisar, porque revisar é só, enfim, parar, analisar resultado e implantar mudança. O que você faz? Na hora que você olha para isso, você pensa assim, bom, tudo bem, então para aumentar o faturamento eu já sei o que eu tenho que fazer, de uma forma bem simples aqui. Aí você fala assim, tá, e o que eu vou fazer das próximas 4 semanas? Lembra que o desafio é para 4 semanas. Então você vai pensar, putz, o que eu consigo entregar de valor nessas 4 semanas? Ah, eu tenho que já contratar, eu pintei de azul. Eu vou colocar no meu backlog, então, nessas 4 semanas, que eu vou contratar um vendedor e já vou desenhar um processo de vendas. Isso é o que eu vou fazer em 4 semanas. Esses são 2 itens, então você tem 2 entregas. Uma entrega é contratar o vendedor, a outra entrega é fazer o processo de venda. Então você já tem 2 metas para cumprir em 4 semanas. Deu para entender o que é o backlog e como que chega nele? Eu sim. Você viu que eu coloco o objetivo... Fala. No meu segmento, backlog, a gente considera uma outra coisa. Na verdade, mais ou menos pelo que eu entendi, o backlog vai ser tipo um checklist de ações que eu vou pré-listado que eu vou fazer nesses 6 meses. Exatamente, perfeito. É exatamente isso. Você pode chamar de checklist. E aí... No meu segmento, o que é o que a gente chama de backlog? Que nem a gente vende lá 100 linhas no mês, só ativa 70. Essas 20 ficam para o mês que vem. Então, esse é o backlog do tempo passado. Tá. A minha também é assim. Eu entendo. Tá bom, gente, não tem problema. Eu não criei essa palavra é do método Scrum, tá? Então nós vamos continuar usando até para vocês depois, quando vocês ouvirem falar de método Scrum, vocês já vão ter um conhecimento de como funciona o método Scrum. Então eu não vou mudar. Inclusive lá eles chamam backlog. É bom já passar um termo para vocês, que é o seguinte: vocês vão ouvir falar de repente, se vocês começarem a estudar isso, vocês vão ouvir falar assim, backlog do sprint. O que é sprint? No nosso caso, sprint são 5 semanas. Ou seja, backlog do sprint é o que você vai entregar, sempre o backlog tem entregas, né? No nosso caso, em 5 semanas, apesar da quinta ser de planejamento, nosso sprint, ou seja, nosso tempo de planejar até terminar as entregas, basicamente são 5 semanas. E depois a gente começa de novo. Então, o backlog do sprint é o backlog que você vai ter para aquele período. E o período sempre é o mesmo, 5 semanas, 5 semanas, 5 semanas, 5 semanas. Então, esse é o método Scrum. Qual que é a diferença? Eles têm só para concluir, qual que é a diferença de backlog do sprint e backlog como do produto? No nosso caso aqui, se a gente listasse tudo que precisa para você chegar na meta de lucrar 10 mil e faturar 100 mil,
ia ser o backlog completo para chegar na visão. Então, aí eles chamam de backlog do produto, ou backlog como um todo. Você lista tudo e fala assim, nossa, até dezembro eu tenho que entregar, tem lá 20 coisas. Mas só que para esse backlog do sprint, eu só vou ter 2. Só vou ter o contratar o vendedor e fazer o processo de venda, entendeu? Então, o backlog ele vai aumentando, você vai revisando, mas você foca naqueles próximas 4, 5 semanas, você foca naquilo. Aí você para de planejar, você esquece o planejamento e foca só naquilo que você tem que entregar. Então, olha só, um conceito muito importante que vocês têm que pensar dentro do método Scrum que ele ensina pra gente é o seguinte: essas 2 ações, que eu podia ser 3, 4, 5, essas entregas, elas têm que ser algo de valor, tem que ser algo que você fala assim, cara, eu consegui isso. Por quê? Quando ela é alguma coisa de valor, você tem o sentimento, e claro, com razão, de que você está evoluindo, fazendo uma coisa importante para sua empresa. Você, por exemplo, eles falam assim, você não vai, por exemplo, contratar aqui, ó, no backlog de entrega, você não vai colocar uma etapa de contratar o vendedor, como, por exemplo, anunciar no jornal. Você vai fazer essa tarefa que ela não tem valor nenhum. Você não põe isso no backlog, não vai poder. Isso é uma ação para uma coisa de valor que é contratar o vendedor. Contratar o vendedor é uma coisa importante. Agora, anunciar no jornal não é. Então, quando você coloca coisas importantes no seu backlog, você garante que em 5 semanas você vai ter feito coisa importante. Esse é um segredo para você evoluir mais rápido do método Scrum, entendeu? O planejamento, você só planejar coisas que são de valor. Você não fica desmiuçando coisas que são de valor e colocando outras que não são. Você foca naquilo que é de valor. Ô, então, só uma coisa para me esquecer. Seria colocar os objetivos e não os meios para atingi-los, é isso, não é? Exato. É mais ou menos isso. Apesar que contratar o vendedor não é o objetivo, né? Não, Se você levar o pé da letra. Né? Não, sim, só mas é o que você falou. Mas eu entendi, o objetivo que você está colocando é algo de valor, né? Então, Sim. tipo assim, se você desdobrar, o objetivo de anunciar é contratar um vendedor, eu entendi o que você falou. É isso, né? Eu desdobro uma ação de contratar um vendedor, anunciar, selecionar, currículo, sim, o objetivo qual é? Contratar. Então, esse é um método de isso aí, né? Tá. Mas sempre pensa assim, é um objetivo de valor para a empresa. Tipo, é muito importante eu ter uma pessoa a mais na minha empresa, né? É muito importante eu ter um processo de venda definido na minha empresa. Na hora que eu defino isso, eu estou fazendo isso, por exemplo, eu estou nessa fase. Eu estou criando um processo de marketing. Então, na hora que eu falo assim, tá pronto, e eu tenho que testar. E para mim, o que é de valor? É eu criar e testar. O criar só ainda não é o mais importante. Para mim, o meu backlog é testar um primeiro método. Eu tenho que testar logo. Esse é um método que faz a gente rodar rápido, né? Enfim. Então, é aqui onde que mora o segredo que faz a gente evoluir mais rápido com coisas de valor, porque é no planejamento. Você planejar coisas que realmente dão impacto na empresa, entenderam? E uma coisa importante. Então, se você às vezes colocar assim, imagina assim, o método Scrum, ele vem e fala assim, ó, divide tudo que você tem que fazer em coisas pequenas que cabem dentro do sprint. Então, assim, se você às vezes tem uma meta, fala, minha meta é vender 100 mil. A minha primeira meta para 4 semanas é talvez vender 20. Então, você não vai focar na de 100 mil lá e esperar chegar dezembro para ver que não alcançou. Você traz a sua backlog e fala, não, vou colocar 20 porque é uma coisa palpável, eu sei que já no começo vai dar muito esforço, e aí você foca naquilo para ter uma entrega de valor, entendeu? É mais ou menos esse mesmo raciocínio usado aqui nesse processo de implantar um processo de venda, tá? Dúvidas? Tranquilo. Isso aqui é o que vocês vão ver lá, eu vou ensinar, mas na verdade eu já comecei. É isso aqui, ó. Vocês vão fazer, para chegar no backlog essa semana, vocês vão olhar quais são os objetivos da visão X, vocês vão anotar e depois vocês vão começar a fazer o plano de ação e vai selecionar e vai pinta de azul lá o que vocês vão entregar de valor, vocês vão falar para mim, ó, tem 5 metas, tem 4 metas, vocês vão até me passar qual é, para a gente poder cobrar isso no final de 5 semanas, entendeu? É isso que vocês têm que fazer agora. Montar o backlog baseado na sua visão, na meta de até dezembro de 2020. O Jonathan, por exemplo, ele tinha falado para mim, Rago, ele mandou para mim a visão dele, ele falou, minha visão é 1 ano e meio. Eu falei, esquece. Isso não é visão X. Isso é a visão lá, tá na visão mais para a visão final, né? Que pode ser que você alcance sucesso em 1 ano e meio, não sei se você está pensando. Mas, por quê? Porque é aquela questão do método Scrum. Vamos diminuir as coisas, vamos colocar dentro de alguma coisa mais tangível que de valor. Então, 6 meses, você consegue já ter muito resultado de valor. Então, tem que focar o backlog nisso aí. Se ficar 1 ano e meio, é muito longe, né? Então, nós estamos trazendo de 6 meses para 4 semanas. Então, olha só, eu já estou garantindo que a empresa evolua todo mês. Esse é o X da questão,
né? Caminhando para o sucesso da empresa, que é o que a gente quer, que é a visão. Então é isso. Entendido? Agora vamos lá para já finalizar qual que é a agenda aí. O que nós temos que fechar essa semana? Conforme eu já disse. Primeiro preciso saber quem que vai topar participar do grupo, né? Que nesse processo eu vou estar conversando com todos os outros para ver quem vai fazer o trabalho em grupo. Lembrando, para o grupo, para participar do grupo tem que adquirir o plano do clube, né? Que tem lá a proposta que eu mandei para vocês. O Renato a gente não recebeu ainda porque nós paramos a conversa lá, estou esperando. O Emerson já recebeu, o Debrair já está dentro, já adquiriu. Então, assim, eu tenho uma proposta lá para a gente da mensalidade, de como funciona, tem desconto até de 100% lá para vocês, lá, enfim, me ajudar nesse processo. E o grupo só vai participar quem já tiver confirmado. Se você quiser só conhecer o circuito, aí a gente vai abrir a hipótese para você ou trazer convidados do gratuito, só que aí não vai ter o trabalho em grupo, vai fazer tudo isso aí individualmente, tá? Por 5 semanas. Então eu preciso agora saber de vocês. Claro que o Renato, eu sei que não viu a proposta, não vai me falar da adesão em grupo. O Emerson já viu, eu acho. Mas eu preciso primeiro saber do seguinte: vocês topam, seja em grupo ou individual, participar do circuito? Ficou claro? É interessante? Não é? Como é que eu posso individualmente? Vai falando aí. Debrair, Emerson e Renato. Eu tô dentro. Emerson e Renato. Olha, eu tenho que avaliar pelo seguinte: dentro de tudo isso que a gente está conversando, todas essas atividades, eu estou tendo um pouco de dificuldade pelo meu recurso humano, e é o que você falou, nós temos 24 horas, mas o negócio está pegando e pegando muito. Então eu tenho várias atividades, a forma de eu ver as atividades, elas são muito importantes para o crescimento da empresa. Mas, por exemplo, tudo isso que foi falado agora aqui, eu vou ter que pegar um quadro, uma agenda, um quadro e colocar assim, pitch mensal, pitch semanal. Em qual momento que eu olho para aquilo de uma forma resumida, que eu estou no meio da correria, eu parei, olhei para o quadro, eu tenho essa entrega. Assim, estou falando do meu ponto de vista, talvez pela minha dificuldade com o processo. Não, a dificuldade, nós vamos te acompanhar, toda semana eu falo o que tem que fazer, que você viu que 4 semanas nós vamos falar assim, não esquece de responder o pitch, é só isso. E é claro, isso em relação ao circuito. Agora, o que você tem que lembrar é o seguinte, porque o principal aqui não é o circuito, é a sua empresa evoluir. É aquelas 2 horas, parar aquelas 2 horas da semana para fazer as suas entregas estratégicas, entendeu? Você parar e focar na tua visão. Focar em fazer o que você precisa fazer para a empresa crescer. Pode ser contratar um cara, aquelas coisas que você já está fazendo. No mínimo 2 horas você tem que fazer para a empresa crescer. Depois você pega 5 minutos e faz o pitch, por exemplo, entendeu? Então, assim, o trabalho principal é se dedicar um pouco para aprender as ferramentas que é da sua empresa, que você vai escolher essa trilha que a gente está implantando, né? Já está implantando o pitch, já está implantando, lembra que a gente passou? Não, eu preciso fazer isso na empresa, e nós estamos fazendo isso dentro do circuito, o pitch semanal, o pitch mensal, e a visão e o backlog. Então, você está criando um processo para você gerenciar a sua empresa estrategicamente, ponto. Então, aí você vai ter essa rotina em grupo, nós vamos te lembrar agora dentro desse processo. Basicamente isso é o primeiro 5 meses aí, a dificuldade maior. E aí o tempo maior vai ser o pitch mensal na quinta semana, que talvez gastar 1 hora aí, o resto é a dedicação para o projeto que você vai ter que ter, né? Para a sua empresa evoluir, né? Basicamente é isso. E a gente vai lembrar vocês no começo, ou mesmo o grupo, né? Vai lembrar porque se não registra, não pontua. Então é mais lembrar de fazer essa rotina aí de registrar o resultado da semana e depois o resultado final, entendeu? Renato, o que você achou? Vamos lá. O que eu achei? Tudo eu acho legal, mas não sei se eu consigo fazer. Fazendo um resumão do que eu entendi da sua proposta, tá? Que é uma coisa que eu realmente preciso, mas não sei se eu consigo fazer. Que nem eu costumo procrastinar muito as coisas, entendeu? Eu vou empurrando para frente, às vezes eu passo o dia inteiro, cabeça milhão, mas não consigo fazer nada. Essa talvez seria uma forma de eu forçar eu mesmo a me fazer aquilo que a gente programou lá publicamente em grupo, né?
Não tenho ainda os valores desse pacote que você vai vender para a gente ter esse acompanhamento, nós mesmos se forçar a fazer a coisa certa. Sei lá, eu acho legal. Acho legal. Uma coisa tipo assim, é o que a gente tem que fazer, deveria fazer, né? Mas a gente não faz por conta própria. Então a gente entraria nesse grupo aí para forçar a gente a fazer a nossa obrigação, né? Não ficar procrastinando. Que nem, Exatamente. essa semana mesmo foi uma semana, tipo assim, um monte de pepino, coisa para resolver, e eu acabei não fazendo nada. Às vezes o dia começa doidão, você acaba doidão, que nem ontem mesmo, eu acordei 5 horas da manhã com a cabeça milhão, fiquei o dia inteiro meio travadão, o dia acabou, não fiz porra nenhuma, entendeu? Então isso aí seria talvez uma boa ideia. Não, eu tenho que fazer essa merda aqui que eu programei, então deixa lá. Então tem que fazer o anúncio para contratar um quem? Já vai lá, já faz, colocar a coisa para funcionar, entendeu? Sim. O objetivo é esse mesmo. Se não for um valor tão caro, sei lá, acho legal eu pagar esse valor para me fazer trabalhar, entendeu? Para pegar alguma ideia, porque hoje minha maior dificuldade que é, minha empresa está andando até bem. Eu precisava de ter alguém no grupo que tivesse experiência com call center, em fazer call center e trabalhar, porque que nem hoje eu trabalho com 3 meninas, mais um rapaz, mais eu, mais a Estela. Elas têm lá o ritmo delas já de venda. A minha dúvida é como que eu posso fazer sem bater nelas, porque no Ministério do Trabalho não deixa bater no funcionário, falar assim, vai trabalhar mais, trabalha mais, entendeu? Como se você fosse o dono. Mas eu não sou o dono. O que eu fui pago, eu estou fazendo até mais. E realmente, estou com um time muito, muito bom. Então, talvez o que eu precisava hoje é alguém com experiência em call center, em telecom, entendeu? Que não fosse alguém que iria, tipo assim, iria mais somar para mim do que subtrair. Não, Renatão, você está fazendo errado aqui, ó. Vamos fazer assim, assim, tem jeito tá bom, mas tem como melhorar. Isso é o que me falta hoje, entendeu? Que nem para minha visão, só me falta um vendedor bom, entendeu? Aí eu já estou redondinho, é só fazer trabalhar o pessoal. Então, você vê que é o seguinte, ó, eu vou colocar suas dificuldades, suas ideias dentro do processo. Você já falou que esse é um ponto, que você às vezes passa a semana e não se dedica. Então, assim, é isso aí, nós estamos aqui para isso. Foi para isso que foi criado o processo, porque eu sei da dificuldade de todos, eu também tenho a dificuldade, eu também estou do mesmo barco que vocês, ok? Talvez eu seja um pouco disciplinado mais, só que às vezes também posso escorregar durante a semana. Então, assim, primeiro, isso. Segundo, sobre o valor, só para você ter uma noção, já tem um ponto de partida para não ficar sonhando aí. O valor que a gente colocou é um valor, assim, considerado simbólico, entendeu? Porque nós colocamos algumas condições que é vocês se dedicarem toda semana, e aí já sair por 180 por mês, e se fizer indicação pode não pagar nada no mês. Então, assim, é um valor simbólico para a gente poder trabalhar junto, mostrar esse projeto para outras pessoas, trazer gente aí, tá? Então, aí depois você me lembra, eu passo a proposta para você, mas o que está lá basicamente é isso. O tanto que nós estamos aprendendo aqui, com certeza o resultado, se a gente parar já para ver o resultado de vocês, o que mudou em algumas coisas, e considera um valor como esse, com certeza se já se pagou faz tempo, tá? Só o fato de vocês começarem a focar melhor no que é que tem que fazer na empresa, e aí já direcionar algumas ações, isso aí não tem preço, assim, você vai colocar isso dentro de um crescimento da empresa, você vê o tanto que é que vale. Agora, a respeito da sua dificuldade, olha só, quando você fala, a gente, dependendo da análise que a gente for ver, a gente pode ver uma contradição aí, que você fala assim, ó, para alcançar minha visão só falta contratar um vendedor. Aí depois você já tinha acabado de falar assim, eu preciso mudar um sistema de venda porque eu preciso fazer o vendedor vender mais. O teu planejamento é errado, assim, olhando a grosso modo, tá? A grosso modo, não estou falando que, assim, baseado só no que eu entendi, pode ser que eu entendi errado. Mas vamos levar em conta que o que eu entendi está certo. Então, o seu backlog não é só um vendedor. Você precisa mudar, aumentar a venda individual. E aí, para aumentar a venda individual, o que você precisa fazer? Um sistema de gestão melhor? Então eu preciso revisar meu sistema de gestão de vendas. A forma que eu conduzo minha equipe. Como que eu reviso isso? Eu não sei. Vou falar com o Ragonha, eu já fiz isso, o Debrair sabe fazer isso. Todo mundo sabe fazer uma gestão de vendas. O Debrair, por exemplo, como ele mexe muito no representante, ele já deu diversas dicas nos outros encontros a respeito disso. Entendeu? Então, a gente pode
Na hora que você traz isso como problema, como nós estamos em grupo, e é isso que é a discussão que nós vamos estar discutindo. Eu pensei, gente, o que eu posso fazer? Aí numa reunião vai ter encontro para isso, você pode sentar individualmente com alguns aqui e falar assim, pô, você pode me ajudar? Tenho certeza que vai ter gente disponível para fazer uma hora com você, bater um papo e trocar uma ideia a respeito disso. Então, assim, é para isso que nós trabalhamos em grupo, entendeu? É identificar qual é o problema e qual pode ser a solução em grupo e talvez aqui aprendermos juntos. Num encontro que a gente vai ter, nós podemos trazer esse daí, que é um problema que todo mundo tem, falar como é que aumento, né? Como é que eu faço gestão de vendas? Nós já falamos disso, está gravado, não podemos falar de novo, entendeu? Então, assim, é para isso que nós estamos aqui, é para pegar os problemas, criar a solução e incentivar vocês a implantar a solução. Não pode ficar parado, ver a semana passar, falar assim, nossa, eu estou com a semana aqui lotada e a empresa ficou sem direção. Entendeu? O diretor não trabalhou essa semana. E aí? O que a empresa vai? Aonde que ela vai chegar? Então é isso. O valor agregado nosso, trabalhando com vocês empresários, a mudança que dá, um pouquinho de mudança, o resultado é muito grande, porque nós estamos trabalhando na alma do negócio, do caminho da empresa, entendeu? Então, assim, enfim, isso é o que eu acho, né? Então aí vocês que avaliam se eu estou correto ou não. Mas é isso. Tá? E aí, enfim, se vocês quiserem, depois pode me confirmar, mas eu gostaria, se alguém já tem a confirmação, o Debrair já entendeu e está confirmado, eu precisava depois da confirmação de vocês para colocar no grupo, ou se for individual ou em grupo, enfim, eu preciso para colocar e a gente já montar o time essa semana, entendeu? Mas independente de continuação ou não, veja só, nós estamos falando uma coisa que é muito importante. Gente, vocês precisam fazer um backlog de vocês. Não estou falando de desafio, é gestão. Você não pode ficar sonhando com uma coisa e não empreender e não colocar como meta, tem que ter prazo. Esse backlog, por isso que a gente põe backlog em 4 semanas. Olha só, eu tenho meta para entrega em 4 semanas. Vocês têm que começar a trabalhar assim, isso tem que incomodar vocês se vocês não evoluem. Porque é a tua empresa que está parando. E sabe mais, quando vocês falam que não tem tempo, sinto muito, mas eu também sou igual a vocês, então é fácil de eu falar. Eu também estou no mesmo papel. Pô, não tem tempo porque vocês não estão sendo produtivos. Tem um monte de coisa que vocês deviam fazer, cortar que vocês não cortam, entendeu? Se eu sentar com cada um de vocês, eu arrumo tempo para fazer esse processo com tranquilidade. Porque eu sei que eu também sou assim. A gente começa a ver e pegar outras coisas que não tem prioridade e deixa aquela que é prioridade. Então, esse processo é justamente para tornar o processo como prioridade e começar a empurrar o que não é. Né? Porque se você dirigir a empresa não é prioridade, então o que é? Luiz, eu posso dar um depoimento rapidinho? Claro. Duas coisas que eu tô vendo, que eu tô aprendendo. Uma que eu aprendi a duras penas. Pô, Deber, você melhorou pra caramba? Não, do que eu tenho que melhorar, falta 95% só. Mas aquilo lá, produtivo ocupado é diferente de produtivo. Eu aprendi isso. E outra coisa, cara, em relação ao processo que a gente começou a fazer com o Renato, com o Jonathan, de estar participando disso aqui, eu tinha um costume, eu tenho ainda, está difícil de tirar, mas eu estou melhorando, de deixar tudo para a última hora. Eu não seguia os processos, aí eu tinha, tipo, 1 hora para entregar algum trabalho que seja, ou qualquer coisa que seja, cara. Uhum. Aí eu fazia aquilo em 1 hora, aí o Debrair falava assim, puta, eu sou fodão. Eu sou fodão. Aí o que acontece? Eu comecei a aprender o quê? Fazendo dessa maneira que nós estamos fazendo aqui, eu não sei se com o Renato, com o Emerson, com o João, dessa maneira, cara, intercalado, todo dia um pouco, eu não consigo fazer todo dia, essa semana foi tensa, mas de estar fazendo, eu memorizo muito mais do que eu deixar para a última hora, que nem eu fazia, que eu falava que eu era fodão, no dia seguinte eu não lembrava de nada, cara. Então isso tá mudando muito minha mente, cara, muito, muito, muito. Somente essa parte de intercalar. Não estou falando do seu projeto aí, de valor nada. Só estou falando que aquilo que nós estávamos conversando antes do Emerson entrar, que a gente começa a ver, a mente começa a abrir muito, né? Então, 2 coisas que eu aprendi. Ocupado não é sinal de produtivo e fazer intercalado, fazer aos poucos para entregar no prazo lá. Até vendas. A gente conversou, você lembra, numa semana, acho que foi num sábado, que foi com o rapaz da Vancil. O Ricardo. Para cobrar a venda ou para buscar a meta no último dia do mês. E eu já comecei a colocar a meta diária e meta semanal. Está buscando. Quer dizer, chega faltando 5 dias no final do mês, com tranquilidade. Não é com tranquilidade. É menos tenso do que quando eu deixava tudo para o último mês, cara.
Foi esse encontro que eu estava tentando lembrar, que eu falei pro o rapaz da Vancil, Daniel. A gente discutiu. Eu não lembro se está gravado, eu acho que tá, eu não lembro. Mas é isso, tá? Ok, se vocês tiverem confirmação, vocês me falam. Se vocês puderem confirmar até segunda, para mim é necessário. Tá? Manda lá para mim o orçamento. Eu mando. Te mando agora, já na hora que sair aqui. Alguma dúvida do processo? Pode falar. A Estela já na segunda já. Tá, beleza. Alguma dúvida mais sobre o processo? Então, o que resumindo, o circuito é um processo de gestão estratégica, só que em grupo, para a gente poder acompanhar, ajudar vocês a implantar. Basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida a mais, senão a gente para por aqui. Fala. Esses grupos você que vai montar, dependendo do que é de segmento, de afinidade sexual. Eu vou... Pegou no tornozelo do Ragonha. Tá acompanhado. O Safadinho tá acompanhado. Vocês são gostador, né? Agora, a questão Luiz, só uma coisa. Você não serve para você trabalhar em comercial, filho. Você fica vermelho. Você se entrega. Tá caro, cara, vermelhão. O negócio é o seguinte. Agora o grupo é todo mundo, porque vai montar o primeiro. Então tem que ter quantidade. Conforme vai crescendo, aí a gente vai fazendo essa afinidade. Então vai tendo 2, 3 grupos, aí nós vamos entrar... eu vou incentivando vocês a participar de um grupo ou outro, dependendo da necessidade de cada um e do que as pessoas têm de conhecimento, segmento, tá? Mas agora é a gente pegar a turma que já está aqui e fechar o primeiro. Tá. E quando que começaria esse projeto? Essa semana já precisa fechar o backlog, né, o planejamento. Então, o planejamento é essa semana para rodar já o desafio a partir da semana que vem. Entendeu? Tá. Fechou. Tá? Agora, independente o que eu falo para vocês é assim, eu acredito muito, vocês estão vendo, independente de Ragonha, de clube, a questão, cara, vocês precisam fazer backlog, vocês precisam ter meta de entrega para a empresa andar, não dá para ficar, quando der eu faço, não, isso precisa te incomodar. Eu falo por mim mesmo, tá? Eu já comecei a montar o meu tá na mesa, depois posso até manter existe um negócio que chama quadro, acho que chama quadro Scrum, eu não lembro o nome agora, do Scrum, que é você pôr na parede e ficar à vista. O que você tem que fazer, a gente usa post-it. Se vocês colocarem aí quadro Scrum na internet, vai aparecer. Eles dividem o que tem para fazer, o que está sendo feito e o que já foi concluído. Então, é que eu não quero entrar nesse detalhe, não quis entrar agora para não ficar a cabeça de vocês cheia, mas depois eu vou sugerir isso. Quando vocês pegam o backlog e começam a passar a etiquetinha do fazendo e feito, e você sabe que a meta é a etiqueta ir lá do outro lado do quadro até 4 semanas, você se envolve, você se engaja, você tem meta, você tem prazo, fala assim, cara, eu não posso deixar essa etiqueta aqui, esse negócio tem que andar, tem que acabar isso. Então, começa a criar todo um foco e desenvolvimento que faz a empresa andar. Que é a gestão de projeto, né? Projeto para a empresa andar, entendeu? Então, assim, vocês precisam fazer isso, na minha opinião. Eu estou fazendo e já me incomodou essa semana. Eu comecei a pôr etiqueta, eu pegava no meio do dia a etiqueta e falava assim, agora eu vou cuidar dessa. E eu sabia que enquanto eu estava dedicando tempo para aquilo, eu sei que eu estava caminhando para alcançar a minha visão, que são metas importantíssimas, que eu sei que aquilo é importante. Então, você começa a criar envolvimento, engajamento no processo, entendeu? Assim, isso eu sugiro, independente de qualquer coisa que vocês forem fazer comigo ou semigo, eu acho que tem que fazer, tá bom? Beleza. Dúvidas, vão me perguntando, eu estou à disposição, então é segunda-feira no máximo, eu gostaria de concluir isso com vocês aí. Valeu? Valeu. Bom fim de semana para todos aí, é bom descansar também para começar a segunda com gás, qualquer coisa estamos à disposição. Só na segunda, não vou responder o WhatsApp para ninguém antes não. Pra gente. Luiz, cuidado no retorno, tá? Valeu, Renato. Valeu, Emerson. Tchau pra você. Valeu, Ibrahim. Abraço pra todo mundo. Abraço.